Ô, salve galera, beleza? Henry na área com mais um vídeo de EK Hunt Solo. Nesse vídeo eu vou mostrar como caça lá nos Yellow Tax. Mas antes de tudo, se estiver curtindo o canal, pessoal, já se inscreve aí e já deixa o joinha para dar aquela fortalecida. E quem puder, clica no botão Seja Membro para fortalecer ainda mais e ter acesso a ajudas mais detalhadas da minha parte. Bora pro vídeo! Bom galera, como muitos pediram, hoje eu vou trazer uma hunt para quem é level 100 mais, é uma hunt de low level. Para chegar nessa hunt é necessário ter iniciado a The New Frontier Quest, que serve para o seu char ter acesso ao teleporte no topo da Zal Mage's Tower, que é onde fica o Hagin Mage. Fora isso galera, precisa verificar se o portal está aberto lá no topo dessa torre, porque durante o dia, depois do server save, caso o server mate 2000 Yellow Tax, o Hagin Mage ele fica mortal para a pessoa que matou no mínimo 250 Yellow Tax, e aí você pode contribuir com o evento de matar ele. Feito isso, caso queira, né, vocês podem continuar caçando, ou então vocês podem matar o Hagin Mage. Só que assim galera, vamos ver o lado bom e o lado ruim disso aqui. Se você matar o Hagin Mage, você pode ter a chance aí de dropar o Elemental Spikes, que custa cerca de 30 a 80 kk, dependendo do servidor. E serve para fazer o Addon 2 do Elementalist Outfit, que é um outfit que eu adoro, cara. É um outfit muito bonito aí. E caro, né? A minha indicação é que caso vocês estejam caçando ali e tenha matado os 2.500 Yellow Tax, né? Porque às vezes uma pessoa já caçou ali antes e matou uma quantidade. Aí você termina a quantidade que precisa dos 2.500. Então aí você pode matar o boss, entendeu? Então eu prefiro matar o boss para ter a chance de cair o item. Mas caso você não mate ele, o boss ele vai voltar a ficar imortal dentro de 1 hora e só vai ter a chance de matar ele de novo no próximo dia depois do server save, tendo aí que matar mais 2.000 Yellow Tax novamente. Agora em relação a Hunt, galera, esse local ele possui 2 andares somente com Yellow Tax, que são criaturas bem fracas aí que vocês vão perceber. E se vocês vierem com as proteções que eu vou falar durante o vídeo, com certeza vai valer a pena caçar aqui se vocês conseguirem o respawn. Lembrando que, como eu sempre digo, cada um sabe o limite do seu char, e se você for ali em torno do level 100 e não aguentar pegar 8 Yellow Tax, lure menos que 8 e faz o teste de quantos Yellow Tax você aguenta pegar. Lura o tanto que seu char aguenta, beleza? E o bom daqui, galera, é que como só tem Yellow Tax, caso você caia com alguma prey deles, vocês vão notar uma diferença enorme nessa hunt. Porque ela vai se ativar toda hora, né? A prey ela é uma coisa fixa. Por exemplo, se você pegar uma prey de XP 10 estrelas aqui, vocês vão fazer 40% a mais de XP na hunt. E diferente se tivesse outro monstro no respawn, porque aí somente um dos monstros ficaria com a prey e o outro não. Então você não estaria pegando exatamente 40% a mais no local, e sim do monstro apenas. Quem ficar com dúvida nisso pode me perguntar nos comentários que eu explico individualmente. Mas para você entender melhor, caso eu tenha ficado alguma dúvida, como aqui só tem um monstro, você pegando a prey deles, praticamente fica 40% a mais de XP na hunt e não somente no monstro, entendeu? Bom, em relação à volta daqui, é vocês quem faz a volta. Pode fazer tanto no sentido horário ou anti-horário, no andar de cima e depois no de baixo, ou no de baixo e depois no de cima. E caso você comece no de cima e vai para o de baixo, quando você subir novamente já vai ter dado respawn. O respawn é bem rápido aqui. Os loots aqui são bem bacana também, galera. Cai muito Mighty Ring, que ultimamente está bem caro por conta das novas quests aí de level 400. Pode cair também IP, Wand of Cosmic Energy, Lightning Legs, Shockwave Amulet, Lightning Pendant e alguns itens aí bem interessantes como Broken Ring of Engine, Yellow e Yellow Axe. Esses itens eles servem para coisas exclusivas. Aí caso vocês se interessem, eu posso fazer um vídeo só falando deles. Cai também bastante Strong Mana Pot, Strong Realt Pot e Brawl Mushroom. Aí nem precisa se preocupar com food nesse local também. O loot aqui ficou em torno de 220k hora,
E agora que o Mighty Ring tá caro em Calibra, dá pra fazer um profit maior que isso, porque nessa época aí que eu peguei os Mighty Ring não tava muito caro não. Já a XP ficou em torno de 800 k hora no 100%, isso seria 1.2 kk hora no 150%. Então um level 100 aí dá pra fazer tranquilamente uns 700 k hora no 150% se caçar certinho. E pra caçar aqui, pessoal, o ideal é vir com uma arma de fisco, porque ela bate 110% de efetividade neles, mas pode usar um gelo ou energy, que são 105%. No meu caso, eu usei o Falcon Battle Axe de energy aqui, mesmo sendo 5% a menos de físico, porque ele é um axe muito mais forte do que a Chopper of Destruct, então acaba compensando colocar ele e bater energy do que bater físico. Mas uma opção ainda melhor seria a Umbral Master Chopper. E agora, hein, Mr. GameF? Falei certo ou errado, hein? Que você citou ali que eu falei Super of Destruction. Agora eu acho que eu corrigi, hein? Mas é isso aí, tem que apontar quando tá errado. Fala aí, mano. Fui atrás aí, agora eu só vou falar Chopper só a partir de hoje, hein? Tamo junto. Mas voltando aqui, galera, pra quem for level menor aí, que não vai ter essa escolha de Battle Axe com Umbral, então você vem com uma arma de fisco e manda ver. Em relação aos charmes, galera, qualquer runa que vocês colocar aqui vai valer a pena igual a Prey. Porque, por exemplo, se vocês colocar uma Dodge, vai anular o dano pra caramba desses monstros aqui, porque só tem eles aqui, então a runa vai ativar bastante, vai ativar aí quase toda hora. E se colocar alguma de ataque, podendo ser uma Wand, por exemplo, que é de fisco e é efetivo neles, vai ativar bastante também. Então nessas horas, vocês percebem a diferença do porquê é bom fazer bestiário de todos os monstros, porque quando vocês resolver caçar em algum local como esse daqui, que tem 1 ou 2 monstros, vai ajudar demais, galera, sem dúvida. Os imbuements que eu utilizei aqui e recomendo para todos é 2 Powerful de Vampirisms na Armor e no Axe, e 2 Powerful de Void no Helmet e no Axe, principalmente para aqueles que são da faixa de level 100. É essencial caçar com imbuement em todos os lugares. Hoje em dia, poucos lugares dá para caçar sem imbuement. E se der, também não vale muito a pena. Pelo menos um de cada aí vocês vão ter que ter. O legal daqui também, galera, é que o bestiário daqui acaba rapidão. Pode reparar aí que em 1h30 eu matei mais de 800 Yellowtax. Lembrando que precisa matar 1000 para completar o bestiário. Então vamos supor aí que vocês sejam level 100 mais ou menos. Em umas 3 hunts de 1 hora aproximadamente, já dá para terminar o bestiário, é bem tranquilo mesmo. E essa hunt é uma que eu indico sempre para os meus amigos que começam a jogar e estão ali por volta do level 100, e todos eles ficaram caçando ali muitos levels, pelo menos uns 30 levels aí. Dificilmente vai achar alguém que reclame dessa hunt. O único problema desse local é que quando matam o Haging Mage, como eu falei lá em cima, uma mensagem aparece para o servidor todo de que o Haging Mage foi morto e o portal vai ser fechado. Após alguns minutos, se eu não me engano são 5 minutos, se você estiver caçando os Yellowtax, seu Charlie vai ser quicado, né? Vai ser teleportado lá para fora da outra dimensão. Aí só vai ser possível caçar ali de novo no dia seguinte, depois do server save. Então digamos que é uma hunt limitada, galera. Aproveita ela quando tiver aberto o local para fazer o bestiário pelo menos, e ter a chance aí de dropar o Elemental Spikes do Haging Mage e ficar rico, vai que. E além disso, para quem não sabe, aqui é o local para pegar a montaria Uniwell, que é aquela motinha do Tibão. Para pegar ela precisa ter um Golden Cane of Yore e se dirigir até o local mostrado na tela. É só usar o Golden Cane of Yore na motinha, fechou? E é isso aí, galera, deixa seu comentário sobre esse vídeo, deixa o like se gostou, porque dessa forma aí vocês estarão contribuindo demais para o canal, isso daí me fortalece demais mesmo. E caso queiram um suporte mais detalhado e rápido sobre EK, convido a se tornar membro do canal, porque só assim eu vou conseguir dedicar um tempo a mais aqui para vocês, valeu? Então um forte abraço aí, galera, tamo junto e é nóis, valeu, fui!